Olá, amigos, estamos nós de volta com o paulochagas.net aqui na Imagem TV. É bom estar de volta com vocês. Eu quero, antes de mais nada, lembrar a todos, inclusive estava assistindo antes de nós começarmos o nosso programa, o pessoal que fez um belíssimo trabalho no Calçadão na abertura do Outubro Rosa. E isso tudo, claro, a gente tem que enaltecer o trabalho dessas pessoas ligadas à área da saúde, e nós, formadores de opinião, temos também esta obrigação de salientar a importância das pessoas tomarem ações preventivas com relação aos cânceres de mama e o câncer de colo de útero, que foi bem lembrado durante este trabalho ali no Calçadão da Praça João Costa, no final de semana que passou. Enfim, todos vocês em qualquer lugar deste mundo procurem realmente fazer esses exames preventivos. Embora estejamos no Outubro Rosa, logo vem o outubro, o novembro vermelho, se não me engano, né? Novembro azul, lembrando também a questão do câncer de próstata dos homens, e nós também temos que ter esta consciência de fazer também esses exames preventivos e tomar todo o cuidado com relação a essa doença maldita que acomete muitas e muitas pessoas no mundo afora. Então, esta é a iniciativa, todo mundo engajado nesse processo, Outubro Rosa pegando para valer, e vocês, mulheres, então, que está nesta fase de campanha, procurem os postos de saúde, procurem seus médicos, os hospitais, enfim, e encaminhem os seus exames preventivos. Esta é a dica que a gente vai dando para vocês. Pessoal, não poderia deixar aqui de trabalhar o papo futebol, né? Eu acompanhei a rodada do final de semana, aliás, toda a rodada do final de semana, para mim, foi melhor. Começou com a vitória do Internacional, meu Inter lá de Porto Alegre, contra o Sport 2-1, jogo difícil, mas venceu. Depois, então, no outro final de semana, a gente acompanhando a jornada dos catarinenses, eu tenho muito dado atenção aos times de Santa Catarina na Série A, e a gente está extremamente preocupado, porque todos estão ali rondando a zona do rebaixamento, e isso não é bom. O Joinville encravou, realmente tomou conta da lanterna do Campeonato Brasileiro, e eu acho que não vai ter condições nem de largar esta lanterna, vai ser rebaixado, está iminente a rebaixamento do Joinville, difícil a situação do Jack. Depois ainda está o Figueirense nesta zona de rebaixamento, lá com 31 pontos ali também pedindo para sair, e até a semana que passou, na rodada anterior, a Chapecoense era a dona desta 17ª posição na zona de rebaixamento. Mas já a vitória da Chapecoense diante do Palmeiras foi coisa simplesmente magnífica. Assisti o jogo pela televisão, pelo Premiere, e a gente ficou assistindo, torcendo, e eu não podia realmente imaginar. Eu até cheguei a pensar que uma goleada da Chapecoense poderia restabelecer toda aquela hegemonia do clube, restabelecer aquela garra, autoconfiança, autoestima dos jogadores, e não é que a Chapecoense realmente fez um jogo estupendo, tirando os problemas da arbitragem, e aplicou 5-1 no Palmeiras. Meu Deus, gente, coisa que a gente não podia nem imaginar que poderia acontecer algo nesse sentido. Eu pensava e queria que a Chapecoense vencesse, nem que fosse de 6-0, gol de mão, seja como fosse, eu queria que a Chapecoense vencesse e conseguisse esses 3 pontos, mas foi muito bem, até demais. O Palmeiras virou chacota, inclusive aquele árbitro, né, que conseguiu chamar um jogador de quase 5 minutos depois de expulsá-lo, chamar de volta no vestiário e voltar atrás. Então toda uma conversa hoje em torno desse assunto nacionalmente, que eu não vou trazer aqui. Até o Jornal Nacional ontem à noite, na Rede Globo, deu um destaque de quase 3 minutos para este assunto da volta do jogador já do vestiário depois de ter sido expulso do Palmeiras. Mas não fez falta, né? Tão logo ele voltou para campo, o Chapecoense fez o segundo, terceiro e foi embora. Uma goleada sem tamanho, podia ter sido até mais, 6, 7, 8 gols, que não seriam poucos para a Chapecoense diante do Palmeiras. Enfim, agora os times vão darem um tempo para as disputas das eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil joga 2 partidas, então nesse período não teremos jogos pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Gostei muito também da vitória do Figueirense, lá diante do Goiás, fora de casa, com um jogador a menos, o Figueirense se superou e acabou virando o jogo para 3-2.
O Avaí num desespero só, diante do Vasco da Gama, jogando em Florianópolis, e olha que aquele estádio do Avaí, a ressacada, meu Deus do céu, parecia um potreiro, minha gente. O barro tomando conta e aquele pessoal deslizando, caindo, se embarrando, jogando, coisa horrível o campo, o gramado do estádio do Avaí. Acabou empatando no sufoco com o Vasco da Gama naquele jogo, com uns pênaltis também, quase sem cabimento, um mais louco que o outro, mas de qualquer maneira a arbitragem chamou a atenção nesta última rodada do Brasileirão. E a gente vai deixando então o assunto de lado, assunto de esportes, para nós entrarmos especificamente nos assuntos mais locais. Pessoal, a semana que passou eu estava até bastante irritado diante dessas situações, mas eu volto ao assunto do aeroporto regional e do trabalho que vem fazendo a comissão pró-voo regional no aeroporto em Correia Pinto. E a gente comentou que eles estiveram na semana passada, fizeram algumas constatações, e estas constatações não agradaram em nada a opinião pública, porque estava lá um problema das obras paralisadas, o mato tomando conta, a falta de segurança, enfim, constataram uma série de problemas e levaram isso para o governo do estado. No momento em que esta comissão fez este auê, digamos assim, em função desta visita não programada, foi uma visita de surpresa, lá no aeroporto regional em Correia Pinto, na sexta-feira, o governador Raimundo Colombo pessoalmente veio a Lages e numa reunião lá no gabinete da SDR, juntamente com João Alberto Duarte, chamou esta comissão pró-voo regional e justificou toda esta situação. Justificou toda esta reclamação, e que tem razão esta comissão, mas enfim, colocou que as coisas não estão mais ou menos dessa forma, que estão licitando a segurança, que estão licitando isso, aquilo, equipamentos, e que as obras do aeroporto serão retomadas e logo, logo teremos então a operacionalização deste aeroporto, inclusive tem o contato com uma empresa aérea e que tudo isso já está sendo resolvido e que nos próximos dias, talvez agora no mês de novembro, dezembro, já tenhamos então novidades mais contundentes, novidades mais quentes a respeito desta operação do aeroporto em Correia Pinto. Vocês sabem que a região serrana, Lages especificamente, é a única região do estado de Santa Catarina que não tem voo regional. As outras principais regiões, a gente sabe, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Joinville, Canoinhas, enfim, um monte de cidades já tem esse sistema de voo regional e nós em Lages penando para ter um teco-teco para que nos leve até Florianópolis e entre outras coisas. Mas enfim, vamos dar crédito então a este trabalho que vem sendo desenvolvido pelo governo do estado, capitaneado aqui na região pelo secretário regional João Alberto Duarte. A gente vai ficar pressionando, vai ficar cobrando e vai querer realmente ação, atitude por parte de nossos líderes, e a própria comissão pró-voo regional ouviu atentamente as colocações de João Raimundo Colombo na reunião da última sexta-feira e, logicamente, também não vai se desligar do assunto em função disso. Vai continuar cobrando e fiscalizando. E é isso que nós queremos dessas lideranças empresariais que estavam até um pouquinho quietinhas, adormecidas diante das nossas principais necessidades, diante de nossas prioridades aqui na Serra Catarinense. Aliás, essas nossas entidades empresariais está mais do que na hora também de se engajarem junto com as comissões que estão pleiteando a duplicação da BR-116 e pleiteando pelo menos as terceiras pistas na BR-282 para facilitar esse fluxo aqui na ligação entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre Vacaria e a nossa cidade de Lages, na 116, indo em direção ao Paraná, na 116, para a duplicação. E também, claro, estas terceiras pistas que precisam muito na BR-282, que sai de Lages até a cidade de Florianópolis. Então são coisas que a gente está realmente preocupado e as nossas lideranças precisam bater mais nessas questões, porque enquanto não houver pressão, não houver realmente mobilização por parte das pessoas interessadas, tudo isso vai sendo levado de barriga em banho-maria, a passo de tartaruga e assim por diante. Apenas estou lembrando esta questão, pois como formador de opinião, eu acho que estou fazendo a minha parte. Estou alertando, pedindo, pressionando, cobrando, seja como for, lembrando a vocês da comunidade a respeito desses assuntos. Tá aí então. Assunto bem local, a questão do palco nacional da Festa do Pinhão. Pois bem, atendendo a um pedido até do próprio Ministério Público,
e depois de diversas reclamações, especialmente na última Festa Nacional do Pinhão, neste último mês de junho, muitas reclamações de pessoas de que o palco com a boca voltada para a cidade acabou espalhando o som em toda a cidade e muita gente reclamou então do barulho, do som da festa. Então, foi um pedido do Ministério Público, um conversado com a Gabi, e há um estudo, então, para a mudança de palco. Nós sabemos que só tem mais 2 lugares para que o palco nacional seja instalado. Ou de costa para o galpão, para a Casa da Tradição, né? De costa para o palco, mandando o som lá para os lados da Celesc, para aqueles bairros de lá, né? Para a saída norte, ou colocar ele no meio com os fundos para trás aquelas mangueiras ali onde acontecem os eventos de laço com o gado aqui no Parque Conta Dinheiro. Então, são 2 lugares que estão sendo estudados agora com relação a isso, e se é para o povo que vai ao Parque Conta Dinheiro visualizar os shows lá de cima também, que muita gente não gosta de descer lá na pista, gosta de ficar nos barrancos mais para cima, podem então colocar o palco voltado então com os fundos dele para as mangueiras, e ele então com esse som ficaria ali para frente do André Luiz. Então tudo se resolveria nesse sentido. Eu acredito que o palco deva ser colocado então naquele ponto sem problema nenhum. Então isso vai ser resolvido com relação à Festa Nacional do Pinhão, e já estamos aguardando inclusive a possibilidade da confirmação do nome de qual vai ser o show nacional a ser trazido, aliás, o show internacional que está prometido para a Festa Nacional do Pinhão do ano que vem, de 2016. Muito bem, tirando mais esse assunto de lado, o que mais temos aqui? Gente, eu fiz aqui um comentário sobre o vandalismo que ocorreu no último final de semana, não foi nesse último final de semana, foi no anterior ainda, no Parque Natural, ali o Parque Ecológico aqui no município de Lages. E pelas informações que nós recebemos, inclusive com um registro de fotografias, essa informação veio da assessoria de imprensa da Prefeitura de Lages, e dizendo que pessoas andando de bicicleta, quebraram as passarelas, enfim, danificaram, criaram um baita de um problema em todas as trilhas ali no Parque Natural, no Parque Ecológico. E a gente fez, inclusive, alguns comentários no blog, até eu, Milton Barão, Olivete, Correio Lajano, embasados nessas informações recebidas pela assessoria, de que pessoas que estavam usando alguns tipos de bicicleta, como talvez o modelo dessas bicicletas de mountain bike. Ocorre que o fato da gente citar que as bicicletas usadas poderiam ser essas de modelo de mountain bike, o pessoal que pratica o mountain bike acabou se ofendendo nisso tudo, como se fosse direcionado a eles esse vandalismo que ocorreu lá no parque ecológico. Logicamente, em nenhum momento eu, nem a Olivete, com certeza, nem o Barão, e muito menos o próprio jornal Correio Lajano, tinha a intenção de levar esta acusação às pessoas adeptas ao mountain bike, que a gente sabe que são pessoas ideologicamente corretas, que são pessoas de índole inabalável nesse sentido e que não fariam nenhum ato de vandalismo. Então eu quero fazer a minha defesa. Eu apenas fiz a colocação de pessoas que usaram bicicletas tipo mountain bike, e não as pessoas que fazem a adesão ao mountain bike que estiveram lá. Então houve aí um mal-entendido, com certeza. Eu até fiz um pedido de desculpas no meu blog por este mal-entendido, mas eu fiz esse pedido de desculpas até me sentindo um pouco chateado também, porque em momento nenhum eu, pessoalmente, tive a intenção de atingir estas pessoas que praticam salutarmente o mountain bike na nossa cidade, mas sim pessoas que usaram talvez bicicletas nesse estilo. Então não podemos comparar os vândalos que depredaram o parque com, claro, as pessoas que praticam o mountain bike de forma limpa, bonita e que simplesmente cultivam esse esporte em nossa cidade. De qualquer maneira, acho que está dirimida esta dúvida e nós vamos então tocar o barco. Sou parceiro destas pessoas, mas não vou admitir mais realmente que o Parque Natural tem esse tipo de vandalismo, e eu cheguei a colocar aqui, pessoal, que a Prefeitura tem sim a sua parcela de culpa, porque sequer um
vigia, porque é colocado ou pode trabalhar lá no Parque Conta Dinheiro durante o final de semana, ou pelo menos que ele pudesse visualizar este problema e depois chamar a polícia, chamar a segurança. Nem para isso temos uma pessoa lá no parque, e isso então é um grave problema. Aliás, nesta minha postura, ao colocar esta postagem, melhor dizendo, no meu blog, fazendo a menção e até pedindo desculpas por este equívoco que os adeptos ao mountain bike tiveram com relação a gente, pensando que nós estávamos acusando eles, é coisa que a gente não fez. Mas, de qualquer maneira, eu pedi desculpas por este equívoco intencional. Não foi realmente a intenção da gente fazer isto tudo. Mas, de qualquer forma, então, em Pratos Limpos, eles fizeram algumas reclamações e realmente sugerem que a prefeitura, a polícia, aumente de qualquer forma a segurança naquele parque. Aquela casa que existia para receber visitantes, turistas, hoje está completamente abandonada, depredada e servindo para tudo o que você pode imaginar. Uso de drogas, orgia sexual, enfim, o diabo a quatro que você possa imaginar acontece naquela casa, lá naquele parque, nas margens da BR-116. E isso ninguém faz nada para coibir, ou então que desmanchem aquela casa, que acabem com aquele espaço e simplesmente coloquem cercas de 3 metros de altura e proíbam qualquer acesso das pessoas naquele ponto. Ou pelo menos coloquem portões com grades e cadeados para que a gente possa um dia, quem sabe. E olha que é um sonho antigo, eu tenho feito N reportagens antigamente no meu jornal Vida e Natureza, agora na revista Vida e Natureza, e feito também comentários nesses espaços, inclusive no blog, pedindo para que aquilo lá se torne um grande ponto de encontro de famílias, de pessoas adeptas à natureza, para caminhadas, para o turismo ecológico. Até hoje, minha gente, que eu estou morando na cidade de Lages há quase 20 anos, esse parque não tem servido, não tem tido essa utilidade para exatamente as pessoas se reunirem de forma salutar no final de semana e fazer então um turismo ecológico caminhando por dentro do parque. Infelizmente, não teve administração que conseguiu corrigir isso. Isso por falta o quê? De vontade própria, por falta de segurança, entre outros problemas. Está aí um assunto que a gente ainda vai voltar a debater e não podemos deixar em branco e nem morrer. Eu quero ver ainda aquele parque totalmente habitado e visitado por pessoas ilustres e realmente curtindo aquela natureza como ela deve ser. Tá bom, gente? Eu quero falar para vocês um pouco de política até para encerrar o nosso programa. Vocês sabem que esta semana nós tivemos aí a volta do prefeito Eliseu Matos, na segunda-feira pela manhã. A Justiça, então, deliberou, cassou todos aqueles processos que seguravam a retomada do cargo do prefeito Eliseu Matos e ele, então, está de volta à Prefeitura Municipal. Convém, e todo mundo já fez essas explicações, gente, o prefeito Eliseu Matos, como qualquer cidadão, ele tem o direito de retomar as suas funções na Prefeitura Municipal. E digo por quê. Ele ainda não foi julgado, ele ainda não foi condenado e só perde o cargo definitivamente depois que o processo for finalizado e ele, como réu, tivesse então sido condenado. Então, até que provem o contrário, o réu é inocente. E isso vale para o Eliseu, vale para mim, vale para o Miller, vale para qualquer pessoa. E se você fez já um pré-julgamento condenando Eliseu Matos, isso é um problema teu, né? Teve lá, inclusive, um manifesto no final da tarde desta segunda-feira, 30 e poucas pessoas fazendo um manifesto pedindo o impeachment de Eliseu, pedindo que a justiça reconsidere e que retire ele do cargo. Mas, enfim, ele não foi julgado, ele não foi condenado. Ele tem o direito, como qualquer pessoa. Se um desses manifestantes tivesse um problema com a justiça e ele não fosse condenado, e ele pedir, por exemplo, um habeas corpus do problema que ele tem, caso ele estivesse preso ou qualquer outra coisa, a justiça poderia conceder esse habeas corpus e ele ficar tranquilamente em liberdade, esperando então o dia do seu julgamento. Então qualquer cidadão tem esse direito e nós não podemos condenar nem o Eliseu e muito menos a justiça diante disso. Temos que ter esse entendimento. E por outro lado, foi um fato novo, político, e que nós estamos adorando fazer esses comentários porque realmente deu uma sacudida na nossa cidade. Nós estávamos precisando sair deste marasmo e a volta do Eliseu Matos com certeza vai dar uma nova dinâmica nesta política e eu estou aguardando, porque eu estou querendo o bem desta cidade.
Eu não estou só preocupado com a situação judicial ou política do Eliseu Matos ou do Tony Duarte, ou seja, de quem for. Eu quero o bem da nossa cidade. E se ele conseguir dar uma acelerada em todos esses projetos que estavam capengando e que uns foram praticamente deixados de lado, perdemos toda a força construtiva destas obras, estão paralisadas, e se ele conseguir mexer tudo isso, remexer tudo isso, a cidade também vai ganhar. Enfim, é um momento diferente, vamos acompanhar tudo isso que está acontecendo, ele tem aí 1 ano e pouquinho de mandato, vamos deixar ele governar e a justiça que tome conta do resto. Nós não temos que fazer nenhum pré-julgamento. Eu, pelo menos, não vou fazer nenhum pré-julgamento daqui para frente. Claro que vou acompanhar passo a passo toda essa situação da nova modalidade agora colocada politicamente. Não vou nem aqui ficar falando se ele vai trocar secretário ou não vai trocar secretário. São coisas extremamente normais que devem acontecer daqui para frente. Afinal de contas, ele com certeza vai querer colocar pessoas da sua inteira confiança em algumas secretarias em que o Tony acabou colocando outras pessoas que também são boas e importantes, essas pessoas, mas não sei se vão compactuar então com o projeto de Eliseu Matos. De qualquer maneira, a gente vai sim aguardar para ver os acontecimentos. Pessoal, para nós encerrarmos o programa de hoje, ontem eu recebi um contato da empresa Paraná Pesquisas, lá do estado do Paraná, de Curitiba, pedindo se eu não tinha interesse em publicar no meu blog uma pesquisa realizada por esta empresa em Santa Catarina. Esta pesquisa, na verdade, fez uma ampla avaliação sobre a nossa presidente da República, né? A avaliação sobre o que nós pensamos da nossa presidente, também sobre o governador João Raimundo Colombo, e fez também uma primeira pesquisa colocando questões sobre as eleições de 2018, se fossem especificamente hoje as eleições para presidente, para o governo e para o Senado, e qual seria então a opinião dos catarinenses. E aí escolheram o meu blog, eu fiquei bastante lisonjeado diante disso, até porque esta mesma pesquisa está sendo publicada, ou foi publicada, na revista Veja, que circula hoje em todo o Brasil, e a gente teve então a oportunidade de, em Santa Catarina, ser praticamente o único formador de opinião em postar exclusivamente no estado esta pesquisa através do meu blog. Fiquei lisonjeado de saber que eles escolheram o meu blog pela acessibilidade que eles tiveram lá no Paraná, e eu fui convidado então a postar. E eu postei no final da tarde de ontem, então a gente colocou, foram ouvidos 1.324 eleitores de 17 municípios, em 60 municípios do estado de Santa Catarina, numa pesquisa feita de 29 a 1º de outubro, com uma margem de erro de 3 para mais e 3 para menos, 3%, né? E na colocação para a eleição à presidência da República, eles colocaram 4 nomes do PSDB, dos tucanos. Então, se a situação eleitoral para a presidência da República, na estimulada, pergunta se as eleições para presidente do Brasil fossem hoje e os candidatos fossem esse, em quem você votaria? Então, a pesquisa fez uso de 4 cenários com a troca de nomes possíveis à candidatura em 2018, com a alternância dos nomes do PSDB, em confrontos com nomes de frente, como o caso do Lula e da Marina Silva, entre outros. Então, dentre os nomes dos tucanos, o Aécio Neves foi o que mais teve um percentual mais elevado, ou seja, 46,4% se as eleições fossem hoje, nas intenções de voto, contra apenas 12,6% de Marina Silva, e Lula ainda ficaria em terceiro com 12,2%. Na troca do candidato do PSDB foi colocado o Geraldo Alckmin. Ele atingiria 34%, enquanto Lula 12,3%, Marina 18,2%. Né? Então Lula ficaria ainda em terceiro. Se o candidato tucano fosse o José Serra, ficaria com 37,2%, a Marina na frente do Lula ainda com 16,6% e o Lula com 11,9%. A pesquisa levou em conta o nome do Álvaro Dias, o senador Álvaro Dias, do Paraná. Aí, nesse caso, a Marina fica à frente dele, colocada à frente com 23,3%, o senador do Paraná com 16,5% e o Lula em terceiro com 12,9%. Deu para ver que em Santa Catarina, o Lula ninguém quer saber nas eleições de 2018, mas isso é em Santa Catarina. Num eventual segundo turno, a Marina e o Aécio atingiria 60,1% contra 22% da Marina e 67,5% contra 15% do Lula apenas. Também foi feita a avaliação da presidente da República, avaliação deste
da avaliação de Dilma e do governo do Estado. Então, a avaliação da Dilma chegou a 83% de reprovação, 83,3% de reprovação, e apenas 9,4% deram sinal de aprovação para a Dilma. Na avaliação do governador João Raimundo Colombo, ele teve uma posição bastante tranquila. O Raimundo Colombo está de bem com o povo de Santa Catarina, teve 64,4%. E olha que, segundo a opinião dos analistas políticos, normalmente um governador chega numa média de 40% a 50%. Então o Raimundo está acima da média na aprovação diante da opinião pública do povo de Santa Catarina. Não opinaram 5,5% e 30% reprovaram a sua administração. Aí tem uma pesquisa bastante interessante que eles colocam para a eleição ao governo de Santa Catarina. Se a eleição fosse hoje para o governo de Santa Catarina, na estimulada, o deputado federal Esperidião Amin, do PP, é apontado com 35,1% das intenções de voto. Em segundo vem o Paulo Bauer, o senador do PSDB, com 29,5%, e em terceiro o senador Dário Berger, do PMDB, com apenas 8,6%. Numa outra simulação, aí sem o deputado federal Esperidião Amin, Paulo Bauer lideraria então com 44,4%, e o secretário de Estado da Saúde, João Paulo Clonibim, em segundo aparece com 12%, e o Mauro Mariani, do PMDB, com 10,5%, seguido de Cláudio Vinhati, com 9,9%. Quero fazer um parêntese aqui rapidinho. Mauro Mariani, do PMDB, vai ser eleito o presidente da executiva estadual do PMDB em convenção do partido no próximo dia 18. A escolha foi ontem, numa reunião, ontem à noite, em Florianópolis, e o Mauro Mariani, com certeza, além de ser o presidente do PMDB, poderá ser o indicado ao governo do Estado de Santa Catarina, a candidatura ao governo do Estado de Santa Catarina pelo PMDB em 2018. Já estão costurando o nome de Mauro Mariani para o governo do Estado em 2018 dentro do PMDB. Deu para sentir. Voltando à pesquisa, então, encerrando ela, ao Senado, se as eleições para senador do Estado fossem hoje, na estimulada, então, para quem você votaria? Aí foram duas opções. Raimundo Colombo aparece em primeiro com 43,8%, e em segundo, Esperidião Amin com 37,0%. Nesse caso, então, seriam os dois senadores eleitos nas próximas eleições em 2018. Paulo Bauer um pouquinho abaixo de Esperidião Amin com 36,9%, Paulinho Bornhausen com 15,3%, e aí não sabe 5,7%, nenhum votaria neles, 7,4%. Enfim, é um cenário colocado com bastante antecipação, mas está aí uma pesquisa bastante interessante, feita pela Paraná Pesquisas, e nós divulgamos então em Santa Catarina de forma exclusiva, e hoje esta mesma pesquisa está em vários sites de formadores de opinião do Brasil, inclusive ressaltando esta situação boa de Raimundo Colombo na própria revista Veja, na edição desta terça-feira. E a gente, assim, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, e se Deus quiser, na quinta-feira a gente está de volta aqui em mais um paulochagas.net. Um grande abraço para vocês e até lá.